Olá, eu sou o Francisco Mota e hoje tenho aqui para testar no canal Targa 67 o novo Polestar 4. Neste caso a versão é a Dual Motor Long Range Performance, portanto é a que tem basicamente tudo. Este é o quarto modelo lançado pela Polestar e tem uma configuração mais de crossover do que propriamente de SUV, um pouco a fazer lembrar o Ford Mustang Mach-E. A Polestar continua assim o seu percurso de se estabelecer como uma marca de modelos elétricos premium, tendo obviamente como referência as marcas alemãs. Nos próximos minutos vou à procura de resposta para 3 perguntas. A primeira é saber como é a vida a bordo aqui neste Polestar 4. A segunda é descobrir quais são as autonomias reais em estrada e em autoestrada. E a terceira, claro, tentar ver qual é a performance, o nível de performance e dinâmica deste Polestar 4. Por isso já sabe, fique por aí. A Polestar numera os seus modelos à medida que os vai lançando. O 4 devia ser o quarto a ser lançado, mas o 3 atrasou-se e a ordem inverteu-se. Em termos de posicionamento no mercado, o 4 até fica abaixo do 3, que é um SUV de maiores dimensões e preço. Não vai ser fácil passar esta lógica aos clientes. Mas esta que estou a testar é a Dual Motor Long Range Performance, que tem um motor por eixo, num total de 544 cavalos, 689 Nm e a mesma bateria de 94 kWh úteis. A plataforma é a SEA, Sustainable Experience Architecture, desenvolvida pela casa-mãe Geely e usada em modelos de outras marcas. Neste caso tem 4.840 mm de comprimento e 2.999 de distância entre eixos, com 2.139 mm de largura, não muito maior que um BMW iX3, por exemplo. A aerodinâmica foi bastante cuidada, com um CX de 0,261, contando com vidros sem molduras, puxadores de portas embutidos e elétricos, entre outros detalhes como aberturas móveis na grelha. O Polestar será fabricado na China, mas também nos Estados Unidos e na Coreia do Sul, para evitar as taxas europeias. O contingente europeu virá dos Estados Unidos. O estilo dá um passo em frente em relação ao Polestar 2, diferenciando-se mais dos Volvo. A assinatura luminosa é diferente, as superfícies são muito simples e planas e o perfil é o de um coupé crossover, com detalhes que disfarçam muito bem a altura. Claro que a maior novidade é a total ausência de vidro traseiro. O teto em vidro eletrocromático prolonga-se para lá das cabeças dos passageiros de trás, mas depois não há vidro. O retrovisor interior afixa a imagem de uma câmara colocada no tejadilho e virada para trás. A imagem no retrovisor é pouco nítida de dia e ainda pior de noite. O acesso à mala de 526 litros é feito através de uma grande quinta porta e ainda há um franco de 15 litros na frente. O Polestar 4 segue muito esta nova filosofia de minimalismo que está muito na moda nas marcas do grupo Geely. Isto porque existem muito poucos botões físicos espalhados aqui pelo habitáculo. Por exemplo, aqui na consola o único que encontramos é este grande rotativo, mas que serve apenas para a regulação do som do sistema de áudio. Curiosamente, ainda temos aqui os botões convencionais para a abertura e fecho dos vidros das portas. Como seria de esperar, a maioria dos comandos das funções disponíveis estão aqui no monitor central. Alguns são mais fáceis de encontrar, outros são um pouco mais complicados. Felizmente, a Polestar manteve alguns ícones fixos, por exemplo, estes aqui em baixo, relativos à climatização e também mais 3, um que dá acesso aos ícones de algumas das funções principais e depois também um com alguns dos atalhos para as regulações mais importantes em termos de condução, mas já vamos ver aqui isto com mais detalhe, porque eu também quero dar destaque aqui ao facto de a Polestar não ter desistido de ter aqui à frente dos olhos do condutor um pequeno painel de instrumentos. Não tem muita informação, tem a informação essencial e, sinceramente, é preferível estar aqui do que estar aqui como tem outros carros da concorrência. E é precisamente aqui na página dos atalhos que temos uma das situações ergonómicas que a Polestar diz que é uma digitalização do processo, mas que transforma coisas tão simples como, por exemplo, regular o volante ou regular os retrovisores exteriores
num processo que basicamente, e na minha opinião, obriga a ter que parar o carro. Vamos ver como é que ele funciona. Temos que carregar primeiro aqui na tecla das regulações, depois escolher volante, depois vamos aqui para as teclas do volante e vemos que então temos aqui teclas para o alcance e depois para a altura. Enfim, não é um sistema nada simples. Nos retrovisores é exatamente o mesmo processo. Carregamos aqui, por exemplo, no retrovisor esquerdo, voltamos aqui às teclas ápticas do volante e conseguimos olhar ali para fora e colocar o retrovisor na posição que queremos, apesar dos botões estes botões ápticos serem demasiado sensíveis e às vezes nem esta situação é assim tão fácil de fazer. Claro, há sempre uma justificação para ter um sistema como este, que é o condutor do carro, se for sempre o mesmo, na verdade faz isto uma vez e não precisa de fazer mais vez nenhuma, não é? Com tudo isto, a verdade é que a posição de condução acaba por ter ajustes muito amplos. O volante está muito bem posicionado em termos gerais, portanto em relação ao ângulo da coluna de direção, uma pega também anatómica. Os próprios bancos têm regulações convencionais aqui de lado, mas também se podem regular através aqui do monitor central e regular e gravar também a preferência do condutor para 3 condutores diferentes. Quanto à qualidade de materiais, aquilo que posso dizer é que todos os materiais onde se toca, eles dão realmente uma sensação de materiais de muito boa qualidade. Esta faixa que passa aqui das portas, aqui a meio, tem um efeito têxtil semelhante ao dos bancos, que resulta muitíssimo bem. Enfim, um carro que realmente um premium muito bem acabado. Em relação ao espaço, aqui à frente não há muito a dizer, apesar desta consola central ser realmente muito volumosa, mas ela acaba por ter a vantagem de ter aqui o carregador do telemóvel, do porta-copos, ainda tem uma prateleira muito grande com aqui mais um pequeno compartimento para guardar, por exemplo, uma garrafa de água, neste caso. Portanto, vamos ver como será nos bancos de trás. Na segunda fila, a altura das portas é suficiente para não dificultar o acesso. O banco tem largura para 3, mas está demasiado esculpido para 2, tornando o lugar do meio estreito e duro. Não falta espaço para os joelhos, apesar de o piso ser um pouco alto e deixar as pernas mal apoiadas no banco. Tanto mais que há pouco espaço sobre os bancos da frente para enfiar os pés. Há uma consola com um monitor digital que permite fazer algumas regulações. O enorme teto de vidro evita qualquer sensação de claustrofobia pela ausência do vidro traseiro. A Polestar não acredita muito em modos de condução pré-definidos. Prefere propor ao condutor o ajuste dos principais parâmetros em separado. Por exemplo, podemos ver aqui nesta página do infotainment que temos a possibilidade de regular o desempenho da autonomia, mais virado para a economia ou mais virado para o desempenho. Depois temos 3 níveis de assistência da direção, outros 3 níveis para a regulação dos amortecedores adaptativos e também 3 níveis para a retenção na desaceleração. E aqui é que está o problema, porque este sistema de regeneração seria muito mais fácil de controlar através de um botão colocado aqui no volante do que estar aqui perdido numa página do infotainment. Depois de escolhidos os modos mais tranquilos para utilizar aqui em cidade, a primeira sensação vem exatamente do conjunto suspensão e pneus, que tem uma medida de 265/40 R22. São pneus de perfil muito baixo e que, obviamente, como seria de esperar, causam aqui uns solavancos um pouco violentos, mesmo com a suspensão no nível mais confortável. A direção está bem calibrada, nunca ficando demasiado leve, o que é um pouco uma tendência atual. A questão é que o raio de viragem de 11,64 metros não é pequeno, e a largura deste Polestar 4 ainda menos, o que dificulta um pouco as manobras em cidade. A entrega de binário às rodas está muito bem calibrada, não é brusca, mas é decidida, claro. Temos aqui muito binário e muita potência disponível. Quanto ao sistema de regeneração, como já disse atrás, ele tem estes 3 níveis e de facto o nível que a Polestar chama baixo, para mim é o meu preferido, porque ele é praticamente utilizável em todas as circunstâncias, seja em trânsito mais intenso,
seja em vias rápidas, ele realmente dá conta do recado em todas essas situações. Mas claro, para quem preferir o modo One Pedal, que realmente imobiliza o veículo no fim de uma desaceleração, está aqui disponível e pode ser bom, sobretudo para trânsito muito intenso. De qualquer forma, os travões estão muito bem calibrados também, são muito fáceis de dosear, tem um pedal bastante progressivo que não obriga a diferenciar a força que se faz no pedal entre um princípio e o fim, o que realmente não é assim tão comum nos carros elétricos. Durante o teste de consumos reais Targa 67, comecei pelo ciclo citadino, com o ar-condicionado desligado e usando o modo One Pedal. Obtive um consumo de 20,1 kWh por cada 100 km, o que equivale a uma autonomia real em cidade de 468 km. Em autoestrada, a 120 km/h constantes e com a regeneração no nível 0, obtive um consumo de 22,2 kWh por cada 100 km, o que equivale a uma autonomia real de 423 km. Em autoestrada, o Polestar 4 é, obviamente, extremamente estável, outra coisa não seria de esperar, tendo em conta os pneus que são utilizados. Ele também aproveita muito bem a regeneração durante a desaceleração, sobretudo o modo de zero regeneração, deixando, portanto, a inércia a ser bem aproveitada e demonstra muito poucos ruídos, sobretudo rolamento e de motor, do sistema mecânico do carro, são muito baixos. Há um pouco mais de ruídos aerodinâmicos que têm origem aqui neste espelho retrovisor e na sua base. A velocidade máxima, essa está limitada a 200 km/h, o que nem sequer é muito mau para um automóvel elétrico. Esta unidade do Polestar 4 que estou a guiar está equipada com o Performance Pack. E o que é que isso significa? Significa que tem as tais jantes de 22 polegadas, aqui acrescenta maxilas de travão da Brembo com 4 pistões em vez de 2 e também uma afinação diferente para os amortecedores adaptativos que são comuns às outras versões, mas aqui eles têm uma afinação um pouco mais desportiva. Além disso, este Performance Pack tem também os detalhes em dourado, como por exemplo aqui os cintos de segurança, as próprias maxilas e mais alguns detalhes espalhados pelo carro. Numa estrada secundária como esta vale a pena encostar e escolher os níveis de cada um dos parâmetros de forma a que o carro fique naquela configuração que eu gosto. Por exemplo, aqui no desempenho da bateria, em vez de autonomia, escolho o nível de desempenho. Na assistência de direção, eu já experimentei há pouco, o nível firme pareceu-me demasiado pesado, portanto vou manter o nível standard. Também na questão da suspensão, aqui em vez de deixar o modo standard, que é o básico, vou passar para o ágil, porque também já experimentei o firme e achei o firme muito duro para estradas como esta que está aqui, que não é perfeita. E finalmente, aqui na questão do One Pedal Drive, vou deixar na posição intermédia. Claro que fazendo aqui uma aceleração a fundo, sentimos de imediato estes 544 cavalos a dar o seu melhor, mas de facto com uma entrega de binário bastante progressiva, tendo em conta que estamos a falar de muita força. Claro que é preciso recalibrar um pouco os sentidos para quem não está habituado a lidar com 500 cavalos todos os dias, mas de qualquer maneira não é uma situação que demora assim tanto tempo, porque o Polestar 4 tem um comportamento bastante benigno. Os travões Brembo dão muito boa conta de si, controlando muito bem aqui os 2.351 kg. Eles têm um ataque inicial muito bom e depois mostram realmente potência. São sempre bastante consistentes ao longo de uma sequência de curvas mais exigentes. E também a escolha pelo modo ágil, o intermédio da suspensão adaptativa, se mostrou realmente o mais adequado para uma estrada que não é realmente perfeita, tem bastantes remendos e muitas irregularidades. Isto porque no modo firme o carro acaba por começar a saltar um pouco e a massa que está aqui envolvida também não ajuda.
exagerando aqui um pouco na condução e entrando em curva um pouco rápido demais, o que nós vamos encontrar vai ser um pouco de subviragem, mas mantendo a aceleração, conseguimos que esta subviragem se transforme em sobreviragem, muito ligeiramente, nada de espetacular. A atitude do carro não é de um desportivo completamente radical, como é óbvio. Claro que o peso do carro se faz sempre sentir, está sempre presente, sobretudo em encadeados de curvas, onde se sente mais a transferência de massas e também, obviamente, nas travagens, não é? São situações em que é impossível, por mais sofisticada que seja a suspensão, é sempre complicado lidar com massas tão altas. Por isso, o melhor talvez seja mesmo abordar as curvas de uma forma um bocadinho diferente, não entrar com tanta velocidade, entrar com um pouco menos e depois, quando chegamos aqui perto do meio da curva, então aí acelerar e sentir o carro numa tendência mais de neutro para sobrevirador, saída traseira. Não precisa de correção, é uma saída traseira relativamente subtil, mas que já dá um certo gosto de condução. O 4 coloca a Polestar no segmento dos D-SUV Premium, mas na verdade o aspecto, como podemos ver, tem mais a ver com um crossover e até quase com uma berlina do que qualquer outra coisa. Os seus principais argumentos positivos são o espaço, o estilo e de facto também a dinâmica. Menos positivos, do meu ponto de vista, temos a filosofia minimalista que levou a algumas questões ergonómicas mais complicadas no interior e, claro, o peso que penaliza um pouco a eficiência energética deste Polestar 4. O que não será nunca minimalista são os testes do Targa 67. Queremos fornecer o máximo de informação e de opinião. Por isso, se gostou deste vídeo, não deixe de o partilhar. Não se esqueça também de subscrever o canal e de ativar o sino das notificações. E é tudo. Até ao próximo vídeo do Targa 67.